Sem nenhum pudor, Dias Toffoli promove uma nova jurisprudência escandalosa com as provas recolhidas pela Polícia Federal na fase 3 ou 4, se não me engano, da investigação contra o Banco Master, aquela do Compliance Zero. A coisa já está sendo considerada uma verdadeira bandalha, porque, vamos combinar, essas provas podem denunciar, inclusive, o envolvimento do nome do ministro e o nome de seus familiares. Ele não deveria nem chegar perto. Nossos assessores jornalistas do regime estão garantindo que a coisa azedou de vez entre Dias Toffoli e a Polícia Federal, o que é muito curioso, porque tanto Dias Toffoli quanto o povo que manda na Polícia Federal hoje foram indicados por Janjo. Será que já começou uma luta pelo poder? Nessa edição eu também atualizo vocês sobre a nova medida para atenuar o sofrimento de Bolsonaro diante da tortura do barulho do ar-condicionado. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai fazer uma cobertura a respeito da situação no Irã. Por quê, gente? Tudo o que está acontecendo ao redor do mundo agora, partindo dos Estados Unidos em suas bases primárias, bases militares secundárias, espaço aéreo tanto do Irã quanto do Iraque fechados, tudo isso nos chama muito atenção e parece que é mesmo uma preparação para algo muito grande. Pode acontecer a qualquer momento. Eu vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, verifica a tua inscrição e teu sininho. E se você gosta do nosso trabalho, acha que a gente faz aqui um bom papel de orientar e esclarecer as pessoas, pega o link do nosso vídeo, leva nas suas redes sociais, nos grupos por onde você anda. Fazendo isso, você já ajuda pra caramba o canal. Bora pra pau. Antes de ir para as principais matérias de capa, a gente tem que falar da estada, né, de Bolsonaro naquela cadeia, naquele calabouço da Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, e todo mundo sabe que ele estava sendo torturado pelo barulho insistente do ar-condicionado, que é esse aqui. E aí, de tanto reclamar, a Polícia Federal acabou atendendo ao pedido de Bolsonaro e começou esta semana a desligar por 12 horas o gerador da central de ar-condicionado localizado ao lado da cela do ex-presidente. O gerador será desligado das 19h30 às 7h30 da manhã. Mas aí me veio um questionamento. Se eles estão desligando agora, isso é sinal de que isso poderia ter sido desligado antes? Porque o parecer que nós tínhamos antes não seria simples resolver o problema do barulho do gerador ali ao lado da cela do presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram disso? Como que agora ficou tão simples? Foi só ir lá, colocar o dedo no botão e desligar. Será que as áreas atendidas por esse gerador vão ficar derretendo das 19h30 às 7h30 da manhã? Tudo bem, a noite é sempre mais fresco, mas eu não sei como é que está aí na sua região. Aqui na minha região, no Rio de Janeiro, senhores, eu estou derretendo, mesmo às 9 horas, 10 horas da noite. Então, fica o questionamento, né? Será que isso poderia ter sido feito antes? Ou será que nem é preciso esse gerador ficar ligado? É só uma pergunta. Deixa aí nos comentários o que você acha. Bem, já é um grande alívio, né? Das 19h30 às 7h30 da manhã. Mas vamos falar do Banco Master e eu vou usar o perfil do Mário Sabino, que não é nada de direita, não é nada conservador, e ele disse, caso Master, pelo jeito, Dias Toffoli usou a PF para recolher e guardar provas que estavam espalhadas por aí, todos nós acompanhamos. O dia de ontem foi um escândalo, a gente tem jornalista perplexo, Polícia Federal perplexa, autoridades absolutamente perplexas. Não sei porquê, sinceramente. Isso já foi feito antes, eu vou mostrar para vocês neste vídeo. A verdade é que Dias Toffoli não deveria nem ter chegado perto disso, porque supostamente, de acordo com a Malu Gaspar, o nome do ministro e o nome de familiares do ministro estariam envolvidos em fundos não muito ortodoxos do próprio Banco Master. Mas, quem viu tudo que foi feito antes aqui no Brasil, por que Dias Toffoli não pode fazer também? Aliás, Dias Toffoli, ele mesmo, já fez exatamente isso antes. Pegou provas e destruiu provas ao sinal da menor nulidade, muitas aspas para essa nulidade, em inquéritos espalhados por aí. Eu vou te mostrar já. Até a Paquita do Satanás veio fazendo suas denúncias. Parece que, que horror! O que Dias Toffoli está falando? Engraçado que quando era Alexandre de Moraes, não tinha esse espanto todo. Vamos conferir. É que o ministro está colocando mão de ferro no processo. Ele está deixando muito claro que, assim, passo a passo, a passo a passo. E no detalhe, quem vai ditar é ele. Por óbvio, o caso é muito cabeludo.
A PF, ontem a gente entrevistou o doutor Andrei aqui no All News, e ele disse que é possivelmente a maior investigação da Polícia Federal hoje, o caso Master. E o ministro porque ele está ditando dia e hora para a realização de operação. E se não é, ele cobra. E 2, ele quer as provas na sala dele, debaixo da guarda do Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, eu trago aqui, Sarza mais o bastidor, tem um despacho para a Secretaria do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: isso aqui vai chegar, e quando isso aqui chegar, vocês estejam prontos para receber e trabalhem até terminar de receber tudo, ainda que ultrapasse as 18 horas. Então, por isso, Toffoli, exatamente sobre o assunto que o Sarza está trazendo. Olha, gente, azedou mesmo o clima entre o ministro e a Polícia Federal. Por que será? Será que ele está azedado com a Polícia Federal só porque alguém que supostamente da Polícia Federal, da Receita Federal ou do COAF vazou informações sigilosas dele de supostamente estar envolvido aí com esses fundos de aplicação de muitos dinheiros não muito ortodoxos junto ao Banco Master? O que você acha? Porque o cara usa a Polícia Federal, manda a Polícia Federal fazer tudo em 24 horas, depois que as provas estão com ele, ele diz: olha, mas a Polícia Federal não me obedeceu. De acordo com o meu despacho, era para ter sido feita a operação em 24 horas, o que é humanamente impossível de fazê-lo. É uma operação gigantesca, foram mais, parece que 43 locais, né, de operação, 43 pessoas. E ele queria em 24 horas, depois do despacho dele, aí, como não aconteceu em 24 horas, ele pode declarar a nulidade, mas não antes de todas as provas estarem debaixo do gabinete dele com mão de ferro. É desesperador, brava gente, eu não posso elocubrar mais, senão a próxima que vai receber PF sou eu aqui em casa. Aí o Otávio Guedes, tadinho, se mostrando indignado, dizendo que a Polícia Federal, agentes da Polícia Federal estão perplexos. Vocês sabem que eu estou zoando, né? Pelo amor de Deus. E a Polícia Federal está perplexa com a decisão de Toffoli. Vamos ouvir o Guedes. Agora vamos para esse outro trecho que a Elisa citou, que essa sim interfere diretamente na investigação. Ele diz o seguinte: determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão, etc., deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você apreendeu um celular, né? Entre outras coisas, e ali você vai extrair muitas provas, documentos, planilhas. Isso, via de regra, fica com a autoridade policial, que é quem dirige a investigação, né? Então ele vai ali examinar. E não com o juiz. Esse que é o estranhamento. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos. Sai daí! Com essa decisão. Então, o que diz o gabinete do ministro Toffoli? Ele diz o seguinte: olha, o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Mas é isso que todo mundo está dizendo na rede social. Quem são as autoridades competentes? É a polícia, não é o ministro. Não é a equipe do ministro que tem que trabalhar, que passar das 18 horas de trabalho, se for o caso, como denunciou a Paquita do Satanás. Então, assim, gente, virou a casa da mãe Joana, literalmente virou a casa da mãe Joana. Uma outra matéria diz que a PF teme perda de provas no caso do Banco Master após decisão de Toffoli. Investigadores alertam para o risco de perda de dados apreendidos pela PF, porque parece que a polícia pegou celulares, computadores e tal, extraiu os dados, colocou na nuvem, e esse equipamento é que diz Toffoli está pedindo para largar lá na sala dele, no STF. Só que os dados foram arquivados na nuvem, pelo que me consta, tá? Se eu estiver errada, deixa aí nos comentários para mim. E vai ficar tudo, inclusive essa nuvem, acautelado com o STF. E acontece que essa nuvem pode ser acessada. Quem, por exemplo, tiver senha, né? Se tem um hacker, pode ter um monte de coisa. E aí a PF, ela está temendo. Eu acho, Polícia Federal, que é meio tarde para vocês temerem alguma coisa. Quando lá atrás, em 2019, nós berramos que vocês tinham se transformado em capacho de tirano, vocês não aceitaram. Vocês acham que não vai sobrar para vocês? Pode aguardar, querido. A lagoa há de secar. O Ivanildo III disse que eu não duvido que Toffoli mande destruir as provas do caso do Banco Master. Gilmar Mendes já fez isso no passado. Basta ele encontrar uma nulidade. E foi exatamente o que aconteceu. Em 31 de outubro de 2023, Gilmar mandou a Polícia Federal destruir áudios de assessor de Arthur Lira. Vocês lembram muito bem do Buzilis.
Como foi tudo cancelado, tudo anulado, eu não vou nem lembrar vocês porque eu corro perigo aqui. Mas também essa não foi a primeira vez, porque antes disso, em 18 de maio de 2023, o Ministério Público Federal do Paraná destruiu cópias do sistema da Odebrecht, que trazia todas as provas que embasaram as investigações, julgamentos, condenações da Lava Jato. Quem não lembra dessa? Logo em seguida, em junho, acho que um mês depois, se não me engano, a 9/6/2023, STF anulou todas as provas obtidas em sistema da Odebrecht, em todas as esferas e para todas as ações. Você acha mesmo que tem nego ligando para o que está acontecendo? Fica sossegado. Ninguém liga. Para encerrar nossa pauta aqui no Brasil, eu tenho que comentar com vocês que o Joesley Batista, o dono lá da bagaça toda, dos empresários tudo, das empresas tudo de boi, de energia, de petróleo na Venezuela, foi na última sexta-feira e perguntou sobre grau de apoio do regime chavista a presidente interina. Ele perguntou para quem? E vocês acham mesmo que eu acredito nisso aí? Mas eu acho que o Joesley Batista foi lá mesmo para tentar permanecer dono de empresas de petróleo que eram originalmente dos americanos e que o regime de Chaves surrupiou, estatizou, e agora os americanos querem de volta. Acontece que em 2024, o Joesley Batista parece que pagou uma grana por essas empresas na mão de Maduro. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro e agora os americanos querem as empresas de volta. Eu ainda vou trazer detalhes para vocês a respeito desse business. Não pode sair aqui do canal. Já reviu aí a sua inscrição? Você está inscrito? Se você é novo, pode se inscrever, porque é que você vai ter o primor, o suprassumo das notícias fofoquísticas de bastidores dessa coisa mundial toda que está interessante. Você não pode negar, porque a fofoca tem que estar preparada. Vamos dar um pulinho lá no Irã e o que está acontecendo nos Estados Unidos? Donald Trump fez uma coletiva de imprensa ontem. Ele foi perguntado sobre as ações dos Estados Unidos contra o Irã, se isso já estava fora da mesa de negociações. Ele disse que não. Ele disse que foi informado, né, que a matança teria parado e que as execuções por enforcamento também não aconteceriam. Foi essa a informação que ele recebeu. Ele estava para confirmar essas informações. Até o momento que eu fechei a nossa edição de hoje, eu não consegui confirmar. Portanto, eu não tenho certeza de que Trump recebeu a informação correta. A notícia que tivemos foi que os Estados Unidos esvaziou bases secundárias no Oriente Médio, deixando só o pessoal estritamente necessário. O Laudelino falou que isso significa que o Irã pode ser atacado nas próximas 24 horas. Os Estados Unidos estão esperando retaliação. Exatamente por isso promoveram o esvaziamento prévio de pessoal secundário dessas bases. Parece que todos os lados vão entrar com tudo. Outros países também que pediram para os seus cidadãos deixarem o Irã de imediato foram Itália, Polônia, Índia, França, Nova Zelândia, Japão, Taiwan, Alemanha, Irlanda e Singapura. Pediram, né, para os seus cidadãos deixarem o Irã imediatamente. E anteriormente, o próprio Estados Unidos, como a gente relatou agora para vocês, junto com o Canadá, China e Reino Unido. Parece que o mundo está se preparando para algo grande. Outro fato que aconteceu ontem, que chamou a atenção de todo mundo e parece que é uma preparação para fazer um ataque ou receber um ataque, foi o fechamento do espaço aéreo, tanto do Irã quanto do Iraque. E o Marcelo do Hoje no Mundo Militar também trouxe o registro de que seis aviões-tanques dos Estados Unidos estavam sobrevoando a região do Golfo. Isso quer dizer o quê? Ou eles estão no meio de um exercício ou estão esperando a chegada de muitos caças e bombardeiros para serem reabastecidos durante o voo. O que 6 aviões-tanques estão fazendo sobrevoando o Golfo na hora daquela? Aí o embaixador do Brasil em Teherã, André Veras Guimarães, ele deu uma entrevista para a Globo News e ele afirmou que os protestos no Irã eles ganharam um impulso com os vídeos do Reza Pahlavi e declarações de Donald Trump, mas que ninguém precisa se preocupar, não vai ter queda de regime. Por quê? Porque essas manifestações elas tendem a perder a força por causa da falta de liderança. É um propagandista desgraçado de um regime tirano. Segundo ele, esse problema já foi observado em movimentos anteriores e acaba esvaziando as mobilizações. Ele só esqueceu de falar que os movimentos acabam arrefecendo não é por falta de um líder, é por causa da violência com que o regime reage a manifestações pacíficas contra seus cidadãos. Ontem eu alertei a vocês e o número de mortos pode ter chegado a 20 mil cidadãos assassinados pelo regime tirano do Irã. Aí vem esse propagandista de quinta categoria dizer não, o movimento vai arrefecer porque não tem um líder. Não foi vontade da população de ter mais liberdade. Foi só porque Donald Trump e o Reza Pahlavi fez uns videozinhos aí incitando a população, aí deu nisso. Mas como não tem um líder, claro que vai arrefecer.
É óbvio que não, né, brava gente? Se arrefecer, é porque o regime impôs violência bélica e o cidadão iraniano foi desarmado. Isso acontecendo. O Haddad, que o Adolfo Saxida chamou de pombo, aquele que caga em tudo, e o Adolfo disse que ele é incansável em culpar os outros por erros seus. O Tesouro projeta a dívida de até 95% do PIB. E Haddad está culpando os juros por causa desse comprometimento do PIB. Cara, se você não sabe o que significa, por favor, se orienta, se informa um pouquinho a respeito de economia. Isso aqui, meu senhor, minha senhora, vai acabar com a sua economia doméstica. O problema que isso vai causar na sua mesa é indescritível. Nós estamos para viver uma crise como nunca se viu no Brasil. Esse Haddad, junto com o governo Lula, são responsáveis pelo trilhão da vergonha. Nós estamos falando de um déficit de R$1 trilhão. Durante o recesso, saiu esse dado que deveria ter paralisado o país, todo mundo deveria ter ido para a rua, igual os iranianos. Mas tudo isso foi abafado pelos fogos de artifício, né? O déficit nominal do setor público rompeu a barreira do R$1 trilhão. Para quem não fala economês, isso significa que o rombo entre o que o governo gasta, incluindo os juros da dívida, e o que ele arrecada, atingiu um nível de calamidade. Isso não é apenas um número, é a sentença de morte para qualquer sonho de juros baixos estruturais em 2026. Prova de que o tal do arcabouço fiscal não passou de balela. É o motivo pelo qual, mesmo com o mundo tentando ajudar, vocês lembram do presentaço que Donald Trump deu para a gente em relação às tarifas? Nós resolvemos virar a cara e o governo decidiu continuar gastando. Para você que não sabe o que vem pela frente, eu aconselho, você precisa encontrar uma forma de fazer uma renda extra. O melhor caminho para você conseguir isso é através do digital. Olha o recado que eu preparei para você. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Não perde mais tempo, não espera a casa cair, o barraco desabar. Vai lá, se coloca antes da calamidade, porque nós vamos enfrentar uma crise medonha daqui para frente, nesse ano de 2026, até a gente conseguir tirar esse mondongo da cadeira da presidência.
Você sabia que você pode ajudar a gente a suportar esse shadow ban eterno que a plataforma nos colocou, nos apoiando com qualquer valor através desse Pix aqui que está na sua tela? É doarpravaleria@gmail.com. Você não tem noção de como as suas doações ajudam a gente a manter as contas aqui, enquanto as nossas visualizações despencam no abismo da perseguição política e ideológica que essa plataforma nos enfiou. Eu conto com vocês. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe de fora do Brasil. E aí, conta pra mim, você estava sabendo que a nossa situação econômica era tão complicada do jeito que tá? Deixa aqui nos comentários pra mim se você sabia ou não e se você se preparou para enfrentar o que vem pela frente. Conta pra mim o que você andou fazendo. É isso. Encontro com vocês nos comentários. Senta o dedo no like, compartilha a valer, se inscreve no canal, ative o sininho e vamos tretar. Hoje tem resposta aos comentários por vídeo. Adoro essa parte. Beijo no coração. Fui.